Olá, terceiro ano, boa tarde. Nossa aula hoje será de matemática, tá certo? Conteúdo novo, mas eu vou explicar bem direitinho para vocês, ok? Então, massa e capacidade. Vocês estão olhando aí o menino com um pacote de biscoito e o outro com o suco, né? Então, quais são as unidades de medida aí? Eu tenho grama e eu tenho miligrama, mas hoje nós vamos trabalhar o quê? Quilograma, que é a representação por kg, grama, que é a representação por g, e miligrama, que é a representação de ml. Então, preste atenção aí. Breno e a mãe foram às compras. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, os instrumentos usados para pesar é a balança. Observa alguns tipos de balança usados no dia a dia. Então, nós temos a balança digital, nós temos a balança analítica, que ela pode ser utilizada em laboratório ou farmácia, por exemplo, certo? Que elas são balanças muito precisas, que medem o peso de objetos bem pequenos. Nós temos a balança médica e nós temos a balança de 2 pratos. Vocês estão observando aí cada uma delas. Então, virou aí a página. Prestem atenção. Número 1, qual é a unidade de medida de massa? Que é o quilograma, grama ou miligrama. É mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Então, eu tenho aí o pão. Qual é a unidade de medida? O grama. E a representação é com o G. Nós temos o clipe aí. Qual é a representação? É o miligrama. E a representação é o mg. Então, o patins, qual é a unidade de medida que podemos pesá-los? O quilograma, que é o kg. E o lápis, grama, que é o g, a representação de medida. Número 2. Os produtos a seguir foram pesados em uma balança de 2 pratos. Escreva o peso de cada produto. Aqui, 500 gramas mais 500 gramas, eu vou ter 1000 gramas. Quilogramas, né? 1000 quilogramas, perdão. Já 250 gramas, eu vou ter 500 gramas. Então, preste atenção aí. Então, nesse daqui, 250, eu vou ter 500 gramas. Então, a letra A vai ser essa daqui. E se eu tenho 500 gramas e 500 gramas, eu vou ter o quê? 1 quilograma. Certo? Então, 3. Observe nas balanças digitais a seguinte quantidade de gramas de farinha de trigo que André usou para fazer pães. Na primeira eu tenho 500 gramas, na segunda eu tenho 1000 gramas e na terceira eu tenho 1200 gramas. Então, qual balança o pacote de farinha de trigo pesa? 1 quilograma, a metade de 1 quilograma, a metade é 500 gramas, certo? E mais de 1 quilograma, vamos botar aí a letra A, B ou C, certo? De acordo com a balança. Já nessa outra 4, as caixas representadas a seguir têm o mesmo peso. Quanto pesa cada caixa? Então, aí eu tenho 500 gramas, eu vou dividir pela quantidade de caixa. Quantas caixas eu tenho? 5. Então, eu vou dividir 500 dividido por 5. Já na outra eu tenho 1000 gramas. Né? Eu tenho 1 quilograma, que representa o quê? 1000 gramas. Então, eu vou dividir 1000 gramas, que dá 1 quilo, dividido por a quantidade de caixa. Quanto é que eu tenho? 5. Então, eu vou dividir 1000 por 5. Porque 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, eu vou pegar 1000 e dividir por 5, tá certo? Pedro está ajudando a avó a fazer um bolo de cenoura. Veja a lista de ingredientes. Preste atenção nessa lista. 3 cenouras picadas, médias picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal, a cobertura. Vai precisar de 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de leite. Aí tem aí as colheres, recebe o nome de acordo com o seu tamanho. Colher de café, colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa, aí tá aí as medidas. Para essa atividade agora, vocês vão utilizar essa quinta questão, tá certo? Sabemos que 1 xícara
equivale a 120 gramas de farinha de trigo e 160 gramas de açúcar. Calcule quantos gramas de cada ingrediente são usados na massa dessa receita. Farinha de trigo. Aí você vai lá e vai olhar quantas xícaras são usadas na farinha de trigo. 2. Então você vai fazer 120 gramas vezes 2 e vai botar o resultado. Já na açúcar, para açúcar, vai precisar quantas xícaras? Vai lá e olha, são 2 xícaras. Então, você vai pegar 160 gramas, multiplicar por 2 e botar o resultado. Do mesmo jeito, vai fazer com a letra B, tá certo? Vai olhar lá as colheres de chocolate quantas são e as colheres de açúcar quantas são. E vai multiplicar pela a colher de sopa que está em cima no enunciado, certo? No probleminha. Então, sexta questão. As balanças representadas a seguir estão em equilíbrio. Então, quanto pesa uma caixa? Aí você vai dizer 5 quilogramas. Um pacote de café, se tem 2, vai representar a quantidade, certo? Então, vamos lá. Virou agora a página. Vocês irão utilizar isso aqui, ó, para responder as questões. Recorta aqui para responder. Então, ó, para recorta abas e cola a balança os pesos, que pode ser usado para medir o equilíbrio de cada situação a seguir. Eu quero 1 quilograma. Como é que eu posso representar 1 quilograma? Eu posso pegar 2 pesos de meio quilo, né? Ou um só de 1 quilo e colocar aqui. Para representar meio quilograma, eu posso pegar 2 pesos de 250 ou um só de 500 gramas. E aí você vai fazer com a letra C e a letra D. Tá certo, pessoal? E aqui atrás, na página 40, vocês irão ler esse probleminha. Tá bem simples e vai responder. Observe na tabela a seguir a quantidade de quilogramas de pão francês e pão de queijo vendido por uma padaria em 5 dias da última semana. Aí tá aí dizendo de segunda a sexta. Letra A. Quantos quilogramas de pães francês foram vendidos na quarta-feira? Olha lá e coloca aqui. Quantos quilogramas de pão de queijo foram vendidos na sexta-feira? Olha na tabela e coloca aqui. Certo? E daí por diante. Vai lendo o probleminha, vai olhando a tabela e já vai respondendo. Tá certo? Então, pessoal, nossa aula de matemática ficará por aqui. Tchau e até amanhã com a aula de história. Amo todos vocês.